Este episódio é um oferecimento Loodstarter, o financiamento coletivo para o seu jogo, e Meeple Manix Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos apresentar Supernova, o jogo do Rafael Verri que acabou agora a pré-venda e já vai chegar nas lojas. Essa aqui é uma versão protótipo, mas de excelente qualidade, mas não é a versão ainda que você vai receber. Bom, em Supernova, os humanos finalmente conseguiram tecnologia para viajar até Marte. Mas chegando lá, os marcianos não foram muito simpáticos e resolveram retribuir com uma invasão à Terra. Como se não bastasse, o nosso Sol está virando uma supernova e o prelúdio para o final de toda a existência em nosso sistema solar depende das tecnologias que os humanos e marcianos vão coletar em diversos quadrantes do nosso sistema solar. É um jogo para apenas 2 jogadores, cheio de interação, com controle de área e muitas conquistas. Eu vou apresentar para vocês agora, tá? Um pouco o review, mais ou menos como funciona o jogo e depois eu vou falar as minhas considerações finais, o que eu achei, o que eu acho que do tema, da mecânica, como que funciona o jogo. E ainda, se você quiser assistir a partida completa, é só clicar aqui na tela também, eu fiz um gameplay aprendendo jogando. Então, eu espero vocês para aprendermos a jogar Supernova. E aí, galera, então vamos aprender a jogar Supernova. No início da partida nós temos aqui já as tiles todas montadas, com o Sol sempre central, a Terra de um lado e Marte de outro. Ok? Cada uma dessas tiles representa um quadrante e cada um desses quadrantes tem aqui um valor, caso conquistado no final do jogo. A Terra ou Marte vale 4, Estação 2, Estação Espacial 4, Lua 6, 8, finalmente o Sol valendo 10 e se repetindo os valores lá até Marte. Cada jogador começa com 2 decks, um deck de cartas de ataque, onde você vai conseguir Destroyers com valor de 4, Fighters, Cruisers ou outras cartas de ataque até nível 5, de 1 a 5. Você poderá comprar então essas cartas, no máximo sempre de 6 cartas na sua mão. Outro deck disponível é um deck de ações especiais. Essas ações especiais custam um pouco mais caras, você tem que gastar 2 ações para poder comprar uma carta de tecnologia ou de cartas especiais e elas vão te dar poderes para manipular a mesa. Por exemplo, essa central faz com que você consiga colocar cartas ali na capacidade daquele quadrante no final da partida, na hora da pontuação. Reforços, essa carta vai valer o valor das cartas adjacentes e setores adjacentes. Ou sabotagem, onde agora, na verdade, vence quem tiver a menor pontuação naquele quadrante. E por aí vai, são diversas tecnologias, como roubar cartas do amiguinho, ou bombas que vão... epidemias, que você copia cartas do adversário, ou então você pode trazer cartas de volta para a sua mão, fazer alianças com outras cartas. Espião, você vai ver cartas fechadas do adversário e diversas outras como bombas, você explode as cartas adjacentes àquela carta e por aí vai. São todas as tecnologias que você vai poder comprar, sempre gastando 2 ações no seu turno. O número de ações que você vai ter no turno depende de onde o seu foguetinho está. No início do jogo, o marciano é o verde, óbvio, e os humanos são os azuis, e todos começam no Sol, antes dele virar uma supernova. Aqui no Sol, cada jogador só poderá, no início do jogo, ter direito a 2 ações. Então, você recolhe 2 tokens de ação e você poderá fazer as ações que seriam se mover, ou comprar cartas, ou descer cartas. Para se mover de um quadrante para o outro, você gasta uma ação e se move para um lado ou para o outro, tanto faz. E para comprar cartas, como eu expliquei, você tem 2 decks. O deck de ataque custa 1 ação, você compra uma carta de ataque. E as de tecnologia custam 2 ações e você compra uma carta de tecnologia. Você nunca poderá ter mais do que 6 cartas na sua mão em momento algum do jogo. A outra ação, então, seria descer cartas. Para descer cartas, cada quadrante
obedece aqui uma ordem em que deve ser colocada aquela carta. Aqui no caso, tá, eu só posso colocar até 4 cartas e sempre nessa ordem. A primeira carta que eu descer aqui deverá ser uma carta fechada. A segunda carta que eu descer aqui deverá ser uma carta, no caso aqui, aberta. E, deixa eu botar uma outra carta, vou mostrar para vocês uma carta aberta e por aí vai, ok? Assim que eu tiver colocado, dependendo de cada quadrante tem um limite de cartas. Aqui, no caso, seriam 4 cartas. Assim que houverem 4 cartas do lado de cá, obedecendo sempre aquela ordem lá, mais uma fechada e mais uma aberta, por exemplo, eu teria já conquistado este quadrante e poderia colocar aqui um token de domínio nesse quadrante. Se eu fui o primeiro a fazer isso, essa dominância me garante mais 3 pontos no final. Ok? Mas o outro adversário, que vai colocar as cartas dele lá do outro lado, poderá ainda continuar colocando cartas, né, sempre obedecendo também aquela mesma forma, até o máximo, no caso aqui deste quadrante de 4 cartas. Quando ele fizer isso, caso ele seja o segundo a fazer isso, ele também coloca um token de dominância, mas em vez de 3 pontos, ele apenas marca que já foi conquistado, que não pode entrar mais nenhuma outra carta naquele quadrante. No final da partida, todas essas cartas, então, são reveladas e quem tiver maior poder, ou seja, mais números de ataque, vai ter conquistado aquele quadrante. E vai marcar, então, no caso aqui, 6 pontos, 8 pontos ou 4 pontos. Mas não é só isso. No início do jogo, você também vai sortear esse saquinho aqui, vários cubinhos de tecnologia colorida, sempre obedecendo na hora do setup. Sempre obedecendo na hora do setup. A quantidade aqui de número de cartas. Então aqui vão entrar 6 cubos aleatórios. 6 cubos aleatórios. Aqui do lado vão entrar 5 cubos aleatórios. E por aí vai. Aqui entrariam 4 cubos aleatórios. De várias cores de tecnologia diferentes. E até o Sol querendo 2 se repetiria para lá. Quando você conquista então esse quadrante, quem conquistou o quadrante, além de marcar os 6 pontos, ele vai poder capturar essas tecnologias que marcarão pontos no final, de acordo com a variedade de cores que você conseguiu captar. Por exemplo, se você tiver no final do jogo... Olha o foco, por favor. Isso, no final do jogo, se você tiver aqui... Agora melhorou. 6 cores diferentes de cubo, você marcará ainda para cada coleção de 6 cores 11 pontos. Se você tiver, então, 5 cores, 9 pontos, 4 cores, 7 pontos e por aí vai. Então, você não deve ficar só de olho na pontuação do quadrante, mas também no set collection que você vai fazer, né? Capturando sempre o maior número variado possível de cores no tabuleiro. No final da partida, quem tiver mais pontos será o vencedor e terá sobrevivido, então, à supernova. Ok, galera, este então foi o Supernova. Eu achei o jogo realmente... Eu falei isso, eu comentei isso há pouco tempo, tá? Houve uma leva de game designers no Brasil, nessa primeira correria, né, que todos começaram a jogar, todos imaginaram, vou fazer um jogo, né, vou ter uma ideia brilhante e fazer alguma coisa. E algumas pessoas se afobaram, tá? E a verdade é que poucos jogos realmente bons foram produzidos nesses últimos meses ou períodos e tal. E eu fico muito feliz de ver, tá, que finalmente essa nova leva de designers está mais preparada. Tá? São jogadores mais experientes, que já conheceram outras mecânicas, que estudaram, que se prepararam para finalmente então enfrentar o grande público. Porque este aqui, Supernova, é um jogo para o grande público. Tá? Ele está realmente muito redondinho, ele agrada não só pela mecânica, mas pelo tema, e está todo muito bem amarradinho. Agora, em termos de estratégia, eu acho que é um jogo que tem que ter sorte também envolvida, tá? Porque os decks são muito simétricos, tá? Tanto dos terráqueos quanto dos marcianos. Mas a ordem que você compra aquelas cartas influencia muito, porque depois que você fecha um daqueles quadrantes, dificilmente você consegue retornar lá para consertar alguma coisa. A não ser que você invista em cartas especiais, você gaste ações para conseguir cartas especiais que são realmente muito poderosas. Tem algumas
que tem umas estrelinhas que são contra-ataques, recuar, tá? Ou ainda espião, ou ainda operações especiais que você pode fazer. Tá? Você ataca o seu adversário, você altera cartas de lugar, altera cubos de lugar, captura cartas do adversário para o seu lado, bom, e outras cartas também de proteção, como contra-ataques e tal. Então o jogo pode ficar muito dinâmico e tem duas estratégias distintas, porque se você gastar os seus pontos para conseguir cartas especiais, você vai ter menos cartas de ataque, menos cartas com pontuação para conquistar realmente um quadrante. Bom, então é uma decisão a cada round muito importante para a sua vitória. Eu acho que o mais interessante nesse jogo é a forma de como foi colocada. É simples, tá? Você coloca cartas abertas e cartas fechadas, o que faz com que o outro jogador não tenha certeza do que está acontecendo. Você pode estar blefando, você pode de repente colocar uma carta ali e falar, não, aqui está tranquilo, eu vou para o outro lado da galáxia. E na verdade você está blefando, você não tem uma carta forte, mas seu adversário talvez gaste recursos extras, né, tentando bater o que de repente nem te interessa naquele quadrante. Você está de olho em outras áreas, em outras coleções de tecnologias, porque a coleção no final do jogo realmente faz muita pontuação. Se você conseguir pegar tecnologias, 6 cores diferentes, te dão 11 pontos. Tá? Então se você pegar as duas pontas, né, Marte e Terra, que tem 6 cubos em cada um, com esses 12 cubos, se forem variados a cada jogo, esses cubos são sorteados de forma aleatória. Então, se saírem, né, variáveis, cubos nesses dois planetas, se você correr de um lado para o outro, coletar, você já garante pelo menos 22 pontos aí, se você tiver umas 2 coleções de 6 cores diferentes, 9 pontos cada coleção com 5 cores diferentes. Então, não subestime, tá, o valor da sua coleção, dos cubos de tecnologia que você está coletando nos quadrantes. E nem tampouco subestime também o valor dos quadrantes em si, porque os planetas dos extremos, a Terra e Marte, valem só 2 pontos no final. E vão ficando cada vez mais valiosos, né, até chegar no Sol, que valem 10 pontos no final. Então, se você curte matemática, se você consegue visualizar espacialmente o que está acontecendo ali, pelo menos do seu ponto de vista da galáxia, tá, você vai ter que parar a cada turno, analisar, fazer muita continha para conseguir, né, realmente fazer a vitória. É um jogo apertado, tá? Se você jogar, acho que tem rejogabilidades, né? Se você experimentar ele vou tentar fazer o jogo mais rápido, conquistando logo quadrantes, né, para marcar ponto rápido. Ou então eu vou investir em tecnologias poderosas e vou contra-atacar. Tudo que você fizer eu vou tentar anular. São 2 estratégias distintas que podem funcionar dependendo da sorte que você tiver na sua compra de cartas. Então, se você curtiu Supernova, eu curti, tá? Eu tive a oportunidade de jogar lá com o Sérgio Halaban, nós dois nos divertimos bastante lá no quarto encontro jogando Supernova. Então, dá uma olhada aqui, eu fiz um gameplay, tá? Uma partida completa do início ao fim, tá? Até a pontuação final para vocês verem como é que funciona. Só clicar aqui na tela e ir direto lá e curtir. Eu sou o Jack Explicador, muito obrigado, galera, até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.